De modo que alguns termos são usados com muita frequência, é interessante que a gente passe a adotá-los a partir desse momento. Então, quanto ao comprometimento da parede do ventrículo esquerdo, nós temos o infarto transmural por um trombo oclusivo ou o infarto não transmural ou subendocárdico por um trombo suboclusivo. Quanto aos achados iniciais no eletrocardiograma, nós vamos ter infarto com supradesnível do segmento ST, trombo oclusivo, e infarto sem supradesnível do segmento ST, quase sempre trombo suboclusivo. Quanto aos achados evolutivos do eletrocardiograma, ou ele vai evoluir com Q, se for um trombo oclusivo, e vai evoluir sem Q. O eletro pode se tornar inteiramente normal se for um trombo suboclusivo. Como está ali, nós temos ali então infarto transmural e infarto não transmural. Quanto à classificação anatômica, nós vamos classificar os infartos de acordo com a parede que é afetada. O infarto de parede anterior costuma ser o pior de todos, o que pega uma maior parte da musculatura ventricular do ventrículo esquerdo, o infarto de parede inferior, o infarto de parede lateral, o infarto de parede posterior e o infarto também do ventrículo direito. São as possibilidades mais frequentes que nós encontramos. No infarto inferior, a artéria afetada geralmente é a coronária direita. Ele é o que mais mata, curiosamente, antes da chegada ao hospital. Embora frequentemente o infarto inferior ele atinja pouca massa ventricular, mas ele é arritmogênico, ele provoca fenômenos de reentrada, gera arritmias graves e assim parece que metade dos pacientes que têm um infarto chegam mortos ao hospital por arritmias. E a maioria desses pacientes parece que são pacientes afetados por um infarto de parede inferior. O eletrocardiograma vai mostrar um supradesnível do ST em D2, D3 e AVF e vai mostrar um infra em D1 e AVL, nem sempre, mas quando mostra, nós vamos chamar isso de imagem em espelho. Frequentemente se associa também ao infarto de outras paredes, posterior, lateral e infarto de VD também. Aí nós temos uma coronária direita totalmente ocluída. Esse paciente foi tratado com uma angioplastia e nós temos agora o resultado, uma artéria completamente aberta. Já o infarto anterior, geralmente a artéria afetada é a descendente anterior, é o que mais mata após a chegada do hospital, por falência ventricular. Ele não é muito arritmogênico, mas como ele atinge uma massa muscular maior, ele vai prejudicar o paciente através de falência ventricular e choque cardiogênico. O eletrocardiograma se caracteriza por um supradesnível de ST de V1 até V5, V6. Frequentemente se associa à parede lateral alta, D1 e AVL, nesse caso ele vai ser chamado de infarto anterior extenso, que é, de uma maneira geral, o infarto mais grave de todos. Então, quando nós temos D1, AVL, V1 a V6, nós estamos diante de um infarto sempre muito problemático, que vai cursar muito mal se alguma reperfusão não for providenciada dentro do tempo adequado, como nós vamos falar um pouco mais à frente. Então nós temos uma DA ocluída e uma DA já após angioplastia, já totalmente reperfundida. As principais complicações do infarto são insuficiência cardíaca, tromboembolismo sistêmico, pela formação de trombo naquela parede que ficou acinética, a parede para de contrair, então imediatamente ocorre uma tendência à formação de trombos ali dentro. Esse trombo, uma vez que se despregue da parede ventricular, vai, pela circulação sistêmica, provocar fenômenos tromboembólicos, que podem ser cerebrais, renais, periféricos e etc. Podemos ter tromboembolismo pulmonar, e aí o mecanismo já é muito diferente. Antigamente, os pacientes infartados eles eram obrigados a um longo repouso no leito,
de modo que eles, quando se recuperavam daquele infarto e começavam a deambular, então um trombo que se formou na circulação venosa profunda se desprega e vai levar a um tromboembolismo pulmonar, frequentemente fatal. Hoje em dia isso não acontece mais. Esse período de repouso é um período curto e é muito raro hoje em dia se ver tromboembolismo pulmonar na vigência de uma evolução de um infarto do miocárdio. Arritmias são muito menos frequentes, pelo menos as arritmias fatais, desde a época das unidades coronarianas, na década de 60, com a monitorização e a detecção de pródromos das arritmias. Então as pessoas pararam de morrer de arritmia e passaram a morrer de outras causas, dentro de uma evolução de um quadro de infarto. As complicações mecânicas, sempre de muita gravidade, sempre emergências, ainda são razoavelmente frequentes. E quadros de sepsis, paciente que se infecta e podem, em pouco tempo, ir a óbito por infecção, na evolução de um quadro desses. Esse quadro mostra um levantamento que nós fizemos para comparar as diferentes épocas da evolução dos infartos do miocárdio. Na década de 60, então, a década pré-unidades coronárias, a primeira unidade coronária foi na Universidade da Pensilvânia, então esse gráfico nós apanhamos de lá, nós vemos que 47% das mortes eram provocadas por arritmias. Por quê? Porque o paciente fazia arritmias, ninguém detectava, não existia monitorização ainda, e então, frequentemente a enfermeira encontrava o paciente morto após uma fibrilação ventricular, que não foi detectado nada e ele não foi atendido. Então, a maior causa de mortes na evolução do infarto, na era pré-unidades coronárias, eram as arritmias. Vamos ver, já na minha experiência pessoal, na época pós-unidades coronárias, no Hospital de Laranjeiras, no período de 94 a 98, nós vemos que a principal causa de morte deixou de ser a arritmia. A arritmia agora era uma fatia pequena de apenas 10%. Por quê? Porque esses pacientes eram monitorizados e os pródromos eram detectados e esses pacientes então não morriam mais de arritmia. Entretanto, eles passaram a morrer de insuficiência cardíaca. Aumentou muito a insuficiência cardíaca como causa morte. Não quer dizer que tenha aumentado a insuficiência cardíaca, que uma vez que ele não morria de arritmia, ele então morria de... Não quer dizer que todos morriam, mas morriam de insuficiência cardíaca. Agora vejam bem, 22,4% a mortalidade na era pré-unidades coronárias. Caiu para 16,9%, quer dizer, uma grande redução de mortes, apesar de mais mortes por insuficiência cardíaca. Já na era pós-reperfusão, isso foi uma estatística do Hospital Barra d'Or de 98 a 2004, nós vemos o quê? Que a mortalidade após a era da reperfusão caiu enormemente, de 16% para 2%, porque agora sim, finalmente, nós começamos a verdadeiramente tratar o infarto miocárdio, porque antes da era da reperfusão, nós não tratávamos o infarto, nós tratávamos as complicações do infarto. Aqui sim, nós começamos a desobstruir as artérias, ou por trombólise ou por angioplastia, e aí sim, isso é realmente o tratamento do infarto agudo do miocárdio.